Sejam bem-vindas ao Tarot da Fortuna. Hoje é dia 19 de março, é o dia de celebração, que é o dia do Pai, o dia de São José também, em termos de celebração da religião católica cristã, e é um dia especial. E nós esta semana temos estado a explorar um pouco a ideia, as características que temos no nosso Pai, no sentido de vos ajudar a encontrar esse Pai, a compreender este Pai e dessa forma contribuir para um melhor relacionamento entre vocês. Então, lá no grupo deixei aqui um desafio para hoje olharem para esse pai, mas numa outra perspectiva, na perspectiva de filha, no lugar de filha, perante esse pai, de filha ou de filho, se sentes confortável ou nem por isso, ou se há histórias por aí fora, por esta via, até que ponto é que a vossa mãe tem permitido a ligação entre pai e filho, ou então também, portanto, que recolocamos também como no caso de serem mães, de se verem até que ponto é que como mães olham para a relação entre pai e filho, o vosso filho e o vosso marido, que é pai do vosso filho, como é que se colocam, se proporcionam uma boa relação ou se há aqui, de certa maneira, algum atrito, algum mal-estar. E finalmente, na ótica do pai, como é que vocês veem o pai dos vossos filhos? Portanto, é sempre, no fundo, é para alargarmos também aqui a reflexão, não só especificamente para a questão do nosso pai, mas também de todos os pais à nossa volta, incluindo o pai dos nossos filhos, no caso de seres mãe. Ora bem, então, dentro lá deixei a sugestão para escolherem de 0 a 21, dentro das cartas de tarot, e depois também para escolherem em que posição é que gostariam de fazer portanto, aprofundar mais a questão, na ótica do lugar de filha perante o pai, ou na ótica da mãe perante a relação entre pais e filhos, ou na ótica de como é que te colocas olhando para o pai dos teus filhos. E então, para quem escolheu a carta 7, a carta que saiu é a carta do carro. E a pessoa que escolheu a carta 7 escolheu a primeira opção em relação à filha. Então é assim, qual é que é a mensagem que esta carta traz para ti, que escolheste especificamente o 7A? O carro, no fundo, mostra que aqui o grande desafio para ti, como filha, perante o teu pai, não é? É permitir-te ganhares direção, ganhares uma direção, ganhares aqui um planeamento, permitiste movimentar em direção àquilo que tu pretendes para ti, por um lado. Mas é possível, agora depois também pergunto, é possível que estejas ainda aqui com uma certa dificuldade de alinhar essa direção por conta de forças opostas. É possível que te sintas dividida, porque se reparar está aqui o carro aqui a ser transportado por dois, neste caso são duas esfinges, duas forças, que representam a parte consciente e a parte inconsciente. E que é preciso também da parte do condutor uma grande capacidade, uma grande perícia para domar, digamos assim, essas duas forças, para que portanto, no sentido de canalizar essas suas forças numa única direção. Porque quando o condutor não consegue domar, o que é que acontece? As duas forças, o mais certo é um querer virar para um lado e outro virar para um lado oposto, ao ponto de não te permitir caminhar para a frente em movimento, numa direção, e ficar ali num círculo, parada num círculo e num caos.
Portanto, como filha, é possível que se calhar lá atrás, na tua infância, que se calhar tenhas tido assim uma infância dividida. Agora pergunto, será que aconteceu isso? De, de sentires que se calhar dentro de casa não havia harmonia e se sentiste ali no meio em que tentavas agradar a mãe e o pai, até que ponto é que se calhar não sentias a permissão de te ligares a este pai por conta de várias situações, de histórias que te tenham contado, ou que tu própria, ou que te impediram de te ligar a esse pai, ou tu própria decidiste não te ligar a esse pai. E é essa. E que te ficou, e que te deixou de certa maneira incompleta e dividida. E é possível que seja essa a energia da infância que esteja a afetar neste momento, agora, neste momento presente. Por alguma razão escolhi esta carta número 7, porque esta carta significa carro, movimento, movimento direcionado, com uma ação direcionada para como quando tu colocas também no carro o GPS, sabes exatamente, tens a morada, a direção e entregas-te na condução e segues a seguir aquelas instruções únicas, não é? Sem conflitos, sem ruído e vais em direção àquele destino que pretendes. E é possível que haja aqui ruídos ainda à tua volta que de certa maneira está-te a impedir seguir até ao teu destino. E aqui o desafio é aprofundar esta questão, que questões são estas. Eu levantei essa hipótese de ter ocorrido na infância, isso, essa confusão, estes conflitos, mas é possível que sejam outras causas inconscientes, num inconscientes que não tenhas ainda a percepção de onde é que vem essa divisão, essa dificuldade de decisão sobre as coisas, de hesitação, de ficar aqui embrulhada, é bom e não vou, é bom para mim ou não é. Portanto, é importante olhares para ti, para esta questão. A constelação familiar pode-te ajudar muito para perceberes, para perceberes a verdadeira raiz dessa divisão, destes conflitos internos que estejam contigo, para que então, porque aqui o desafio mesmo é libertar-te destes ruídos para seguir em frente e para seguir ao teu destino, viveres a tua vida como uma mulher adulta capaz de se virar e fazer o que bem entender, sem se preocupar com o que os outros vão pensar e por aí fora. Portanto, é essa a mensagem que eu tenho para ti. Agora, para quem escolheu o número 14, a carta que saiu é Temperança. E há duas pessoas que escolheram, pelo menos aqui no grupo, duas pessoas que escolheram o número 14. Não, portanto, acho que foi uma pessoa, peço enganei-me. E, portanto, essa pessoa que escolheu o número 14 optou na ótica do lugar de mãe dos seus filhos. Portanto, qual o seu lugar perante a mãe na relação destes filhos em relação aos pais, até que ponto é que essa mãe está a fazer este trabalho de acesso, de facilitar essa relação entre pais e filhos. Ora bem, por alguma razão saiu a temperança. A temperança, o que é que significa? Significa equilíbrio. E quando vemos, está aqui um anjo belíssimo, e que está aqui a misturar um líquido em duas taças. Quase faz lembrar aquele movimento que fazem no bar para misturar, para fazer uma bebida a partir de dois ingredientes, para transformar e fazer uma bebida única a partir destes dois ingredientes. Então aqui o que é que eu vejo? Neste momento estás numa posição de equilíbrio perante como mãe, perante a situação que possas estar a viver perante os teus filhos.
estás aqui como um equilíbrio, como uma ponte, a fazer uma ponte na relação deles, independentemente das circunstâncias que possam ter acontecido, independentemente desse relacionamento ter sido duradouro ou não, entre pais e filhos, é o suficiente para, por alguma razão, fez parte do destino destes filhos terem este desfecho em relação a esse pai. E aqui o que pede com esta carta é que continues a manter-te ali um porto seguro para esses filhos, para ser o suporte deles, para seres a luz deles, a protetora, para conseguires estabelecer aqui uma ligação entre as questões terrenas, digamos assim, e as questões espirituais, que vão para além, que vão muito mais além da compreensão daquilo que possa ter acontecido em relação ao pai dos teus filhos. Pronto, e no fundo é essa a mensagem que eu tenho para ti, para te manteres com essa serenidade, com essa sabedoria, porque és o porto seguro dos teus filhos neste momento, e é para continuar. E acredito que e depois também simboliza uma grande alquimia, está a ser feita aqui uma grande alquimia, uma grande transformação na forma como os teus filhos veem esse pai. E tu tens aqui um papel fundamental neste aspecto. Por isso continua. Ora bem, finalmente depois houve duas pessoas que escolheram a carta 21 e a carta que correspondente é a do mundo. E então é assim, ambas curiosamente escolheram no lugar de mãe dos filhos. E então eu vou transmitir a mensagem para ambas nesse sentido. Ora bem, para já a carta já fala um pouco, já por si só já fala do mundo. É como que tu, como mãe, que estás no lugar de mãe e que velas pelo bom relacionamento entre pais e filhos, tens feito um excelente trabalho, porque tens estado aqui, fizeste tudo ao teu alcance para que os teus filhos tivessem essa ligação com o pai, e a prova viva é que graças a esse esforço que provavelmente não deve ter sido fácil por várias circunstâncias, mas o que é certo é que o resultado final é que estes filhos foram para o mundo graças a ti, graças à mãe. É certo que o pai leva as crianças para o mundo, não é? Mas foi também por muita insistência, também por muita. Também tiveste que ultrapassar aqui muitos limites da tua parte para permitir que esses filhos fossem para o mundo, para que tu também desses a permissão não só de te relacionar com o pai dele, não é? Mas no outro passo de permitir esse movimento de avançar, de voar para ir para o mundo. Portanto, porque creio que isto foi muito, muito difícil, não é? Porque a mãe é a mãe galinha, quer ver os filhos bem, quer ver os filhos perto, mas tiveste a sabedoria para ultrapassar estes medos, medos que o mundo pode trazer, não é? Do mundo desconhecido, e permitir que os teus filhos abraçassem a aventura e fossem para o mundo em paz, porque quando a mãe não está bem, os filhos depois também não se sentem seguros, vamos imaginar, não se sentiriam seguros para irem para o mundo quando vissem que a mãe não estivesse bem. Mas aqui eu vejo que houve aqui um grande esforço para eles perceberem
para que não precisassem, eles não precisassem da ajuda, não precisassem, como é que é explicar isso? Para que eles não ficassem com aquela sensação de que o que é que vai acontecer à minha mãe se eu a deixar lá, entende? Portanto, houve aqui uma permissão para que estes filhos fossem para o mundo serenos, em paz e felizes, sabendo que a mãe também fica feliz e o pai também. Pronto, e é isso, é esse o meu sentir em relação a esta carta específica e à energia das pessoas que escolheram esta carta. Espero que ter-vos ajudado de alguma forma, que estas cartas venham ao encontro da mensagem que precisaram de ouvir neste momento. Desejo-vos um excelente dia do Pai. Só deixando aqui mais uma pequena mensagem de que, independentemente do pai que foi para vocês, se superou as vossas expectativas ou não, ou independentemente da filha que vocês foram para o vosso pai, aqui o importante é honrar a pessoa que vos deu a vida, que vos permitiu estar aqui onde estão agora. Ao contrário daquilo que se diz que o pai é quem cria e é quem está presente, não quer dizer que seja assim. Mesmo que os pais não tenham sido presentes por razões diversas, continuam a ser pais, porque dos relacionamentos que existem, de todos, assim, no universo dos relacionamentos, o único relacionamento que é vinculativo até morrerem, não é? Ou até mesmo além morte, é a relação entre pais e filhos, que essa nunca vai se quebrar, independentemente das circunstâncias, independentemente dos pais, enquanto casal, se separarem ou não, a função dos pais para com os filhos vai ser sempre é inquebrável. E portanto, independentemente daquilo que tenha acontecido, pode não ter exercido a função paterna, pode não ter sido presente quando precisaste, mas aquilo que importa a reter é que ele é pai, é teu pai e é o pai certo que tu precisaste para ser a pessoa que tu és agora. E só por isso é o suficiente para agradecer essa pessoa, este pai, para agradecer pela vida, que é o maior presente que podemos receber dele, do nosso pai e também da nossa mãe. Mas agora aqui estamos a falar do pai, honrar o pai, a linhagem do pai, a linhagem paterna, porque no fundo, assim, nada acontece por acaso, há sempre uma razão maior. Às vezes pode ser difícil nós conseguirmos compreender as razões. As constelações familiares podem ajudar imenso a perceber muitas situações, a aliviar, para compreender melhor determinadas coisas que aconteceram, difíceis de aceitar. Mas é uma ferramenta que eu recomendo para quem ainda sente essa necessidade de estar em paz com este pai, seja qual for a situação em que vocês estejam agora, e também para, se estiver ainda vivo, não é? E estiver presente ou não, mas pelo menos vivo, de alguma forma melhorar o vosso relacionamento, está bem? Nem que seja para melhorar o vosso olhar para esse pai. Pronto, e é essa a minha recomendação para vocês. Desejo-vos um excelente dia. Permitam-se estar na companhia do vosso pai se estiver perto de vocês, e permitam-se também ser o filho ou a filha deste pai também, com outro olhar mais amoroso. Obrigada e até amanhã.